tá? Porque a gente está aqui acompanhando todos os desdobramentos desse caso, que avança tanto no Judiciário quanto no Congresso Nacional. A gente já falou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Dias Toffoli, definiu o cronograma de depoimentos do inquérito que investiga essas suspeitas de fraudes envolvendo o Banco Master. As oitivas acontecem nos dias 26 e 27 de janeiro, com depoimentos presenciais no STF e também por videoconferência, incluindo os ex-sócios e diretores das instituições aí ligadas principalmente ao Banco Master, assim como a Marília trouxe os detalhes mais cedo. O caso tem gerado forte repercussão no Supremo também. O presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, antecipou o retorno a Brasília das férias para gerenciar os desgastes provocados pela investigação. Enquanto isso, a oposição lá no Congresso, no Senado, alcançou o número necessário de assinaturas para a instalação de mais uma CPI. Agora, uma CPI para investigar o caso Banco Master, aumentando a pressão política sobre a cúpula do Congresso. E para entender como a instalação de uma CPI ou uma CPMI pode impactar as investigações que ainda estão em andamento, a gente vai conversar com o Murilo Medeiros, cientista político e analista de poder legislativo. Oi, Murilo, bom dia, um prazer falar contigo. Fazia tempo que a gente não conversava aqui no Acorda Metrópolis. Murilo, é isso. O que uma CPI pode trazer para um caso tão emblemático como é o do Banco Master, que segue sendo investigado, né? Teve uma primeira fase de operação, uma segunda fase com pessoas detidas, presas. Uma CPI pode atrapalhar as investigações, uma vez que, é claro, os parlamentares vão querer ouvir essas pessoas, vão querer o Daniel Worcaro indo lá, sendo perguntado pelos parlamentares. Então, pode atrapalhar? Bom dia, Natália. Bom dia a todos do Acorda Metrópolis. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Essa CPI do Banco Master, que já conseguiu um número suficiente de assinaturas de parlamentares, 27 senadores e 171 deputados, tem um potencial de aprofundar as investigações. A CPI é um instrumento do Poder Legislativo muito ímpar na condução de investigações, na quebra de sigilos fiscal, telefônico e bancário dos investigados. Pode colaborar com os órgãos de investigação, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas da União, com o Ministério Público. Mas, ao mesmo tempo, por ser um tema muito complexo, né, já que lida com o sistema financeiro, e também pela ramificação política dos envolvidos, especialmente do presidente do Master, o Daniel Worcaro, a CPI também pode trazer alguns embaraços, né? Até porque alguns parlamentares muito ligados ao Daniel Worcaro vão se mobilizar para tentar criar alguma certa blindagem ou uma certa confusão em relação à investigação. E essa CPI em específico, Natália, ela tem um aspecto que pode trazer algumas consequências de embaraços investigativos, porque o escopo da investigação é muito amplo. Por exemplo, o requerimento do deputado Carlos Jordi para a criação de uma CPMI mista entre deputados e senadores, ela investiga desde os casos dos ativos fraudulentos, dos 12 bilhões de fraudes do Banco Master, as manipulações contábeis do banco, as ramificações do banco com o BRB, o Banco Regional de Brasília. No escopo do requerimento também tem a ligação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do escritório de advocacia da Viviane Barsi, com a ligação com o Banco Master. Então, pelo escopo muito amplo da CPI, isso pode trazer algum desvio de finalidade, né? Podemos presenciar uma CPI com mais performance midiática do que de resultados concretos de investigação. O Banco Master, né, era um banco, enfim, está sendo liquidado, mas muito procurado, utilizado por diversos empresários e, claro, também políticos, figuras políticas, né? E é isso, o Banco Master está
ele flerta ali, né, a questão do Banco Master flerta com um montão de outros assuntos e outros cantos. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, além do Daniel Vorcaro também ser mais uma vez alvo principal dessa segunda fase da operação, diversos parentes dele foram colocados na investigação, como o cunhado, que ele é casado com a irmã do Daniel Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, que foi o maior patrocinador das campanhas do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas lá em 2022. Então, tem isso também, né, Murilo? As pessoas que estão sendo investigadas têm ligações com muita gente e, inclusive, ou sobretudo, com políticos, né? E, falando de político, a gente também está falando de Congresso, de parlamentares. Essa possível ligação de vários políticos importantes, figuras políticas importantes, é isso assim, que você está falando? Isso pode atrapalhar a condução da CPI, a CPI não ser exatamente tão séria e tão importante como poderia ser? Exatamente, Natália. Você tocou no ponto nevrálgico, porque a ramificação das relações políticas, judiciais também do Daniel Vorcaro, ao mesmo tempo que o escopo da CPI seja o de investigação, né, o de apuração dos fatos, diante dessa relação política de Daniel Vorcaro, isso pode trazer também alguma espécie de blindagem, né, no âmbito da investigação. Isso tanto no âmbito político, na CPI, que deve focar seus instrumentos ali na apuração dos 12 bilhões de fraudes, né? O próprio ministro Fernando Haddad já mencionou que talvez seja essa a maior fraude financeira já constatada no Brasil, mas também vai servir como um trampolim de enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, já que 2 ministros do Supremo estão no olho do furacão também nessa agenda, nesse tema, né? Tem o ministro Dias Toffoli, que decretou já sigilo total no âmbito das investigações, tem interferido ali no âmbito da Polícia Federal, o que tem causado certa estranheza, inclusive no meio do judiciário, essa atuação do Toffoli, que ele vai ser cobrado em relação a isso. A antecipação da vinda de Fachin a Brasília não é por acaso, né? Ele vem para tentar contornar essa crise, porque essa crise envolvendo o Toffoli pode impactar a própria imagem do Supremo Tribunal Federal, né? Então, além dessa atuação de Toffoli, que vai ser explorada, também tem as ramificações e as ligações do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, que também vai ser explorada pela oposição, né? Vai ser uma forma também da oposição explorar essa ligação de magistrados com pessoas ligadas ao Banco Master e trazer à tona esse conflito ético, essa mistura do público e privado, do patrimonialismo, né, tão arraigado nas instituições brasileiras, tanto no Poder Judiciário, no Executivo e também no Congresso Nacional. E no âmbito do Parlamento, a CPI ela também deve servir de trampolim eleitoral para muitos integrantes, né? O calendário da CPI vai ser muito espremido pela agenda eleitoral. Então, alguns parlamentares vão utilizar a vitrine da CPI como instrumento eleitoral e outros vão utilizar o instrumento da CPI para tentar barrar possíveis investigações conduzidas pela Polícia Federal. Então, vai ser um confronto, uma arena de embate entre governo e oposição, entre partidos de centro, entre membros do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas da União. Por ser um tema muito amplo e genérico, a CPI ela tem potencial, inclusive, de mais uma vez, não apresentar resultados concretos para a sociedade.